Olá a todos, estamos dando início a mais um vídeo aqui do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los hoje na sequência do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, com o início de um novo livro, o segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos, capítulos 1 a 4, nesse dia 23 de setembro. Vamos juntos? Iniciando então pela introdução ao Evangelho de Marcos, que tem como significado de seu nome guerreiro. São 16 capítulos. E nós compreendemos que quem escreveu Marcos foi o próprio Marcos. Né? Quem escreveu este evangelho foi o evangelista Marcos. E quem foi Marcos? Ele não estava entre os 12 apóstolos de Jesus, mas posteriormente ele se tornou um discípulo de Pedro. E o contexto histórico é que provavelmente o Evangelho de Marcos foi escrito entre 65 e 70 depois de Cristo. O tema do livro, de forma proposital, Marcos omite qualquer referência ao nascimento de Jesus e inicia seus registros no começo da vida pública de Jesus. Apesar de quase todo o relato de Marcos ser parecido com o de Mateus e Lucas, ele inclui detalhes adicionais que nos ajudam a apreciar mais a compaixão do Salvador e a reação das pessoas ao redor. É um evangelho sinótico, assim como Mateus, assim como Lucas. Marcos faz parte dos 3 evangelhos sinóticos, que é uma denominação dada aos evangelhos, como você já sabe, de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem muitas histórias em comum, por iniciarem ou terem uma mesma ordem dos acontecimentos. E o objetivo dele, não de Mateus, mas de Marcos, é apresentar Jesus como autoridade em toda a terra. Marcos registra 18 milagres de Jesus. Em um resumo do livro, nós temos aí um esboço, dividido em 5 partes neste esboço, mas, obviamente, que estas divisões, elas variam muito. A preparação do ministério de Jesus no capítulo 1, dos capítulos 2 a 9 é o ministério de Jesus na Galileia, capítulo 10 o ministério de Jesus na Pérea, capítulos 11 a 13 o ministério de Jesus em Jerusalém, e a paixão e a ressurreição de Jesus compreendem os capítulos 14 a 16. Lembrando sempre daquele vídeo do The Bible Project, que é um auxílio e grande auxílio para todos nós que queremos compreender um livro da Bíblia. Eles já vão dar uma outra subdivisão. Dos capítulos 1 a 8, quem é Jesus, dos capítulos 8 a 10, Jesus como Messias, ou o que significa Jesus ser o Messias, e dos capítulos 11 a 16, como Jesus se tornou rei. Correto? Mas é sempre oportuno vermos este vídeo. Fica à disposição aí. Basta você digitar The Bible Project e Marcos, ou simplesmente vamos tentar compartilhar também este vídeo com vocês. Na sequência, vamos já para a parte 2 deste nosso estudo introdutório ao Evangelho de Marcos, com os capítulos. Estudaremos os capítulos 1 a 4. São muitos os destaques. O principal destaque do capítulo 1, João Batista e Jesus. São ao todo 45 versículos, são bastante versículos, e por isso nós iremos ler na íntegra e depois vou tecer alguns comentários. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre.
E João pregava, dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galiléia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Até aqui, então, nós temos a leitura do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Percebam que sempre embaixo dos subtítulos nós temos os textos correlatos nos outros evangelhos, especialmente os evangelhos sinóticos, né? Uma ou outra vez vai aparecer João, e todos os subtítulos deste primeiro capítulo estão contemplados nos outros evangelhos. E se nós compararmos com o evangelho de Mateus, que foi o evangelho que a gente acabou de ler, né? Terminamos ontem, em um único capítulo de Marcos estão contemplados 8 capítulos de Mateus. Então,
Marcos será muito mais sucinto, ele não traz, por exemplo, o nascimento de Jesus, ele já começa pela pregação de João Batista e já parte para o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, que lá em Mateus são 11 versículos, aqui em Marcos são apenas 2 versículos. Então nós temos muito menos detalhes, como nós temos em Mateus ou em Lucas. E por isso os comentários aqui ficarão um tanto quanto mais restritos, porque a gente não vai muito além daquilo que o Evangelho nos permite. Mas basicamente o que nós podemos dizer é que o capítulo 1 traz de uma forma bem sucinta, bem breve, bem objetiva, como é o início do ministério de Jesus. João Batista o batiza, ele é tentado e já começa o seu ministério chamando 4 pescadores, curando em Cafarnaum, curando a sogra de Pedro e realizando muitas outras curas. E Jesus também cura um leproso e ainda prega nas sinagogas. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos mais curas, o chamado de Levi, a questão do jejum e o sábado. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Percebemos, portanto, que este capítulo também vai trazer em cada subtítulo
os textos correspondentes nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Nós acabamos de ler o evangelho de Mateus, não temos grandes novidades aqui. Depois eu vou tecer brevíssimas considerações ao final a respeito de algumas temáticas de cada capítulo. Vamos diretamente ao capítulo 3, onde nós teremos um subtítulo em que nós teremos apenas no Evangelho de Marcos, que será o próximo: Jesus cura muitos à beira-mar. Mas iniciamos pelo homem da mão ressequida. São as curas e os 12 apóstolos que estarão em enfoque neste capítulo 3. Vamos à leitura. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui a leitura do capítulo 3. Mais uma vez, temos relatos que estão também nos evangelhos de Mateus e de Lucas, com exceção daquele segundo subtítulo, a partir do versículo 7, Jesus cura muitos à beira-mar, e é curioso este relato do evangelista Marcos, porque ele vai dizer que Jesus tinha um barquinho à disposição, e conforme as pessoas o pressionavam e o apertavam porque queriam ser curadas, quando ele via que a coisa ia complicar, ele pulava no barquinho e ia para o outro lado do lago. De certo modo,
Jesus, ele estava enfrentando dificuldades que muitas pessoas famosas hoje enfrentam, né? Mas óbvio, por razões diferentes, porque os famosos hoje enfrentam dificuldades porque as pessoas querem autógrafo, porque querem tirar foto. Jesus enfrentava dificuldades porque as pessoas queriam curas, milagres, e alguns também queriam seus ensinamentos. Vamos à leitura do capítulo 4, onde o principal destaque são as parábolas. E também no capítulo 4 não temos nenhum texto, aliás, só temos uma parábola, a parábola da semente, que está presente apenas no Evangelho de Marcos. Depois daremos o devido destaque a ela. Vamos ler este capítulo na íntegra. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme, acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava, em particular, aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água.
E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eis a leitura do capítulo 4, um capítulo repleto de parábolas, parábolas pelas quais nós já estudamos também lá no Evangelho de Mateus. E um destaque para esta parábola da semente, lá no versículo 26, quando Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, e ele dorme e acorda, e de noite e de dia a semente germina e cresce sem que ele saiba como. É o grande milagre. O reino de Deus é como uma semente. Uma semente é tão pequena, tão minúscula, ninguém pode imaginar que vai virar uma árvore, mas é exatamente o que acontece. E depois, naquela outra parábola, nós sabemos que Jesus ainda vai comparar o reino de Deus ainda com um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes e que se torna uma árvore gigante, onde as aves vão se aninhar, fazer os seus ninhos. Retomando os ensinamentos de tudo que nós vimos aqui, rapidamente, neste Evangelho de Marcos, que é um evangelho objetivo, breve, sucinto, direto, nós vimos no capítulo 1 o início do ministério de Jesus, sem o seu nascimento, né, porque o seu ministério começa no seu batismo. Então, para Marcos, não interessa o nascimento, não interessa a infância de Jesus, o que interessa é o início do ministério de Jesus, o batismo de Jesus. Marcos vai colocar muitas curas, assim como Mateus colocou, um pouco menos, o que denota muito a respeito da compaixão de Jesus pelo sofrimento das pessoas. Nós temos também alguns dos chamados nos capítulos 1 e 2. Mais uma vez a questão do sábado. E lá no capítulo 3, nós já estamos diante dos 12 apóstolos e Jesus também curando pessoas até chegarmos ao capítulo 4. O que nós observamos neste evangelho mais objetivo, sucinto e de uma forma mais direta é que, de modo geral, poderíamos falar a respeito de todos os evangelhos dessa forma. Os evangelhos não contêm toda a vida terrena de Jesus. Não interessa. Parece até um tanto quanto mal educado falar desse modo, né? Mas Deus quis registrar exatamente aqueles pontos mais importantes do ministério de Jesus. E depois nós veremos lá no Evangelho de João, vai estar uma informação importante no final do Evangelho de João. Nem todos os livros que existem nesse mundo poderiam registrar tudo aquilo que Jesus fez. Por isso nós temos o suprassumo de tudo que Jesus fez no Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais curto. Vamos dar sequência amanhã com os capítulos 5 a 8 do Evangelho de Marcos, e aí já estaremos na metade, porque são apenas 16 capítulos. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos, como eu disse, com os capítulos 5 a 8 do Evangelho de Marcos. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.